Vazaram quase todo o novo Hora de Aventura, e isso não é nem clickbait. O Cartoon Network e a Hulu divulgaram de forma bem discreta o primeiro trailer oficial de Hora de Aventura Missões Secundárias, a nova série que vai trazer aventuras inéditas do Finn e do Jake. O problema é que eu tava justamente preparando a análise completa desse trailer quando do absoluto nada 5 episódios inteiros da série apareceram antecipadamente no aplicativo da Hulu nos Estados Unidos, e isso rolou quase 5 meses antes da série chegar dublada em português. Mas eu vi alguns pequenos clipes que começaram a circular na internet, então mais pra frente eu vou comentar minhas primeiras impressões sobre o que apareceu e se você deve ou não ficar com medo de que estragaram a série clássica. Mas acima de tudo, hoje a gente vai pegar esse trailer que já tá oficialmente online e analisar quadro por quadro tudo o que ele revelou sobre as missões secundárias. A gente abre o trailer de quase 2 minutos com essa visão geral da casa na árvore e logo em seguida encontra o Jake atendendo uma ligação chamando ele e o Finn para uma nova missão. E logo de cara, a primeira coisa impossível de ignorar aqui é justamente o novo estilo de animação que já tinha dividido bastante os fãs desde a divulgação do primeiro pôster oficial. A diferença mais gritante aqui tá nos cenários que parecem muito mais texturizados, além dos movimentos dos personagens que agora passam uma sensação bem mais fluida e digital do que a gente estava acostumado a ver lá na série original. E eu não sei vocês, mas a maior estranheza desse novo visual pra mim tá justamente na ausência daqueles contornos pretos bem visíveis que tornaram os personagens icônicos. Mas honestamente, acho que é uma daquelas coisas que depois de alguns episódios a gente simplesmente vai acostumar. Logo na sequência, a gente já entende onde exatamente esses episódios se encaixam na cronologia. Porque o Finn tá claramente mais jovem, algo que não é reforçado só pelo comportamento dele, mas também pela nova voz utilizada na versão em inglês. Mas agora olha essa cena aqui. Além de recriar aquele frame clássico da abertura original com o Finn e o Jake no topo da montanha, ela também reproduz praticamente a mesma imagem que a gente já tinha visto no pôster da série. Mas tem uns detalhes bem legais aqui. Dessa vez os dois sobem pelo lado oposto da montanha, quase como se a série agora estivesse surgindo simbolicamente de regiões e aventuras que a gente ainda não explorou. Além disso, a gente tem essa espada cravada no chão, que é a mesma presente no logo clássico de Hora de Aventura e que curiosamente nunca chegou a ser usada pelo Finn na série. Já a Scarlet, que ele realmente utilizou em alguns episódios, aparece aqui atrás dos créditos da produção. E falando nisso, a série está sendo comandada por uma galerinha que já trabalhou na série original desde a segunda temporada. A casa na árvore parece completamente coberta por papel higiênico, igual aquelas pegadinhas clássicas de Halloween. E considerando o desespero do Finn comparado com o Jake claramente se divertindo com a situação, eu vou arriscar dizer que isso aqui foi obra dele mesmo. Essa expressão do Jake é tão exagerada que me faz pensar que essa nova série talvez também tenha herdado aquela tendência recente de Gumball e Bob Esponja de usar expressões faciais extremamente detalhadas. Sobre gostar ou não e a recorrência disso, só esperando a série pra saber. Aqui a gente vê o Finn usando uma capa, carregando uma lança e um escudo numa região que lembra bastante a Dimensão Cristal apresentada lá no episódio Dona Tromba da primeira temporada. Logo depois aparece o Jake se esticando e simplesmente gritando radical, mas percebam que a tela começa a tremer logo em seguida, o que me faz pensar que alguma ameaça maior possa aparecer logo depois da piada, ou que alguma coisa importante tá prestes a rolar nessa cena, tipo um terremoto ou algo assim. Aqui a gente tem esse plano lindo do Finn e do Jake caminhando tranquilamente em direção ao Reino Doce enquanto eles batem o maior papo. Mas se vocês prestarem atenção lá no fundo, bem próximo da entrada, parece que a própria Jujuba já tá parada observando os dois se aproximarem. Então a gente chega na primeira aparição do Bimo, onde ele diz que esse é o começo do resto da vida do Jake e do Finn. E é até meio estranho pensar que nesse ponto da cronologia, nenhum dos dois fazia ideia de tudo que ainda ia rolar ao longo da série original. Durante a noite, o Finn arrasta o Jake desde casa até o meio desse cemitério, onde os dois acabam conversando com essa árvore sinistra aqui. Eu espero não tá viajando muito, mas isso aqui é uma variante da árvore tenebrosa que a gente viu lá na quarta temporada, embora aparentemente com algumas diferenças bem claras no design geral. Mas ainda nessa cena, a gente descobre que esse lugar funciona como uma espécie de monumento dedicado aos demônios que foram enterrados ali pelo próprio Jake, o que provavelmente tem ligação com as antigas missões realizadas pelo Joshua, o pai dele, que a gente viu em gravações lá da série clássica. Nessa cena extremamente nostálgica, o Rei Gelado aparece perseguindo o
Finn e o Jake enquanto eles carregam a princesa Geleca presa dentro de uma pequena jaula. Essa próxima sequência inteira do trailer parece fazer parte de um mesmo episódio, tudo girando em torno de uma missão da princesa Jujuba, que tá usando essa roupa aqui por algum motivo. E pelo que eu consegui entender, o Reino Doce parece estar literalmente perdendo as cores. Por causa disso, a missão do Finn e do Jake nesse episódio parece ser recuperar algum tipo de artefato mágico escondido dentro dessa espécie de castelo ou masmorra que é protegida por essas criaturas místicas extremamente coloridas. O que meio que conecta tudo, considerando a falta de cor do reino, os monstros coloridos e essa escuridão contrastante. Eu acredito que o objetivo dos dois envolve recuperar esse amuleto que aparece no pescoço do Jake, resgatar esses personagens aqui e sobreviver ao ataque e armadilhas de seja lá o que estiver protegendo esse lugar. Voltando pra casa na árvore, a gente tem uma referência àquela trilha de obstáculos que eles criaram lá na primeira temporada. Só que o destaque aqui é uma cena muito mais simples que eu gostei bastante, porque deixa claro qual vai ser o coração dessa nova série: desenvolver ainda mais a amizade e a parceria entre o Finn e o Jake. A gente vê o Finn e o Jake atravessando um deserto, depois o Jake levando um choque numa maca no melhor estilo Frankenstein, e considerando toda a estética da cena, eu não ficaria surpreso se isso fizesse parte de um especial de Halloween. E fechando essa sequência, os dois aparecem duelando com essas roupas de estética medieval mais realista, onde a gente ainda consegue ver o cabelão do Finn pela primeira vez na nova série. O Rei Gelado aparece conversando com o Gunther enquanto tá sentado na frente do que parece ser um computador. E eu não vou entrar muito em spoilers dos episódios vazados, o que eu acho que dá pra comentar é que aparentemente o Rei Gelado vai conseguir uma web namorada. E digamos que a identidade dela deve pegar bastante gente de surpresa. O coitado do Jake simplesmente tá sendo atacado por uma criatura demoníaca em chamas com formato de caranguejo que sai da privada. Só mais um dia comum mesmo. Outra cena curiosa mostra o Finn participando do que parece ser uma competição de tiro ao alvo. E eu digo isso porque os alvos espalhados pelo cenário e os personagens segurando bestas medievais praticamente entregam isso. Mas o que a animação deixa bem claro é que ele não tá confortável com a situação. E pelo que o trailer mostra, a solução encontrada por ele é inventar uma desculpa absolutamente tenebrosa para tentar escapar da missão. E mais cenas rápidas. Na primeira, o Finn e o Jake aparecem completamente espremidos entre duas paredes no que parece ser uma passagem secreta improvisada. Nesse shot em câmera lenta deles dois enfrentando um demônio, por algum motivo o Rei Gelado parece estar completamente peladão lá no fundo, sendo coberto apenas por um barril. Já nos momentos finais do trailer, a gente vê vários gnomos marchando até o topo de um vulcão, enquanto o Finn e o Jake comemoram o sucesso da missão usando esses mesmos chapéus místicos pontudos. Só que a celebração dura bem pouco, porque no segundo seguinte, a princesa Jujuba aparece montada no cisne e deixa todo o contexto ainda mais confuso. What the heck happened here? Where is the King of Ooh? And why are all the gnomes in that volcano? Então a gente tem o primeiro card oficial do título da série, e o trailer ainda aguarda uma última piada pós-créditos. Nela, o Jake tá preparando o café da manhã enquanto tenta conversar com o Finn sobre algumas coisas aparentemente importantes, mas o problema é que o Finn tá tão concentrado no joguinho dele que simplesmente não presta atenção em absolutamente nada. E a julgar pelo contexto, é só uma cena pra mostrar os dois vivendo o dia a dia comum. Cara, eu vou ser bem sincero e dizer que eu curti bastante esse trailer. E muito mais do que eu esperava. Se você acompanha meus ensaios aqui no canal, sabe que eu sempre deixei bem claro que todos esses revivals das séries que a gente cresceu amando não são feitos só pra quem já era fã. Em teoria, eles também precisam apresentar essas histórias pra uma geração completamente nova, ou seja, eles jamais serão iguais ao que a gente assistia. E embora eu precise admitir que talvez leve um tempo para eu me acostumar de verdade com essa mudança estética, eu tô ansioso por missões secundárias do mesmo jeito que eu tava com Gumball e Apenas um Show. Porque olhando para tudo que apareceu aqui, essa nova série parece entender e manter o coração da história que a gente conhecia. E vendo esses diálogos, as relações entre os personagens e essas pequenas referências que só os fãs mais atentos vão perceber, eu fico com a sensação de que mesmo sendo um projeto que obviamente existe por nostalgia, ele também tem coração. E hoje, quando eu fiquei sabendo do vazamento acidental, eu senti um medo meio estranho de procurar qualquer coisa sobre esses episódios. E não só porque eu não queria spoilers, mas porque eu tava com aquela sensação de que talvez eu fosse descobrir que tinham estragado uma história que foi importante demais pra mim durante muito tempo, tá ligado? Mas bro, eu não resisti. Eu acabei vendo alguns clipes que começaram a circular pelo Twitter, X, ou seja lá como você chama aquilo hoje em dia, e como eu não sou maluco de colocar eles aqui no vídeo, a única coisa que eu
posso dizer, sendo bem sincero, é que você não precisa ter medo. O roteiro, as piadas, os personagens, os vilões, as músicas e principalmente a alma de Hora de Aventura continua nessa série ao mesmo tempo em que ela abraça ideias novas e técnicas que eu sinceramente jamais esperava ver nesse universo. Claro que esses vídeos todos estão caindo da internet, mas falta pouquinho pra gente finalmente assistir tudo do jeito certo e comentar sobre cada um dos episódios. Inclusive, o Festival de Annecy acontece ainda no final do mês de junho. O Cartoon já confirmou que vai mostrar mais conteúdos inéditos das suas próximas animações, então se inscreve por aqui e fica de olho pra acompanhar tudo que tá chegando das nossas séries favoritas. E me conta aí também, claro, nos comentários qual foi sua opinião sobre o trailer e sua expectativa pra missões secundárias. Aqui é o Soluço. E valeu por isso.